Exercício 44. A distância entre os pontos A e B, sabendo que suas coordenadas são A, 2 e 5 e B, menos 5 e menos 2, é. Então, quer saber a distância entre esses dois pontos. Vamos pensar aqui algumas coisinhas aqui. Se eu tenho aqui, ó. Então, tenho x aqui, y aqui, y aqui. No primeiro é 2 do x, 1, 2 e 5 do y. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o encontro é aqui, ó. Então, aqui vai estar o ponto A, que tem coordenadas 2 e 5. O B é menos 5 do x. Então, é 1, 2, 3, 4 e 5. E menos 2, 1, 2 do y. Então, sim, menos 5 e menos 2. Esse aqui é o B. B aqui é menos 5, menos 2. O que está sendo perguntado é essa distância aqui, ó. Essa distância. Observe, então, que eu formo aqui um triângulo retângulo. Aqui o ângulo reto aqui. Se eu formo um triângulo retângulo, eu tenho aqui um cateto e aqui eu tenho outro cateto. E aqui é a hipotenusa, que é exatamente o que se quer saber. Quem lembra lá do Pitágoras, lá, que é a soma dos quadrados dos catetos, então cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Agora veja bem. Esse cateto aqui de baixo aqui, ele está paralelo ao eixo do x. Então, a mesma medida que está lá, para eu saber o tamanho dele, eu vou pegar esse x aqui e subtrair esse x aqui. Então, esse menos esse, eu vou ter essa distância aqui. A mesma coisa nesse cateto, eu tenho a medida do y aqui e tenho a medida do y aqui. Então, para saber essa distância daqui de cima até aqui embaixo, é só fazer esse menos esse. Então, eu vou dizer que o h aqui é a distância. Então, distância ao quadrado igual... Aqui não é x e aqui não é um x. Então, eu chamo de x2, porque ele é maior lá, menos o x1. Eu sei esse tamanho aqui, desse cateto. E é soma, então mais... e é o quadrado. Mais esse y aqui, que eu vou chamar de y2, menos y1. Então, esse é y menos esse é y. Também ao quadrado. Então, se aqui é o quadrado, a fórmula da distância, então, é distância igual raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais
y2 menos y1 ao quadrado. Isso aqui é a fórmula. Mas se você souber o Pitágoras, você nem precisa dela, você vai saber isso aqui. Você tem que calcular essa distância e calcular essa distância. Se eu tenho o valor do... Nossa, tem uma cachorrada hoje danada aqui. Se eu tenho a medida do x aqui, eu tenho a medida do x aqui, eu vou fazer esse menos esse, eu sei essa distância. Tenho a medida do y aqui, a medida do y aqui, esse menos esse também eu vou saber a distância. Então, é tranquilo isso. Chegando nessa fórmula aqui, eu só vou aplicar aqui. Então, a distância igual a raiz quadrada x2 é o menos 5. Menos 5 menos x1, que é o 2 ao quadrado, mais y2 é o menos 2, menos o y1, que é o 5 ao quadrado. Então, a distância é igual a raiz quadrada, menos 5 menos 2 dá menos 7 ao quadrado, mais menos 2 menos 5 dá menos 7 ao quadrado. Distância, então, menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7, tá? Negativo vezes negativo dá 49. No outro é a mesma coisa, vai dar 49. Então, a distância é igual a raiz quadrada de 98. Isso, 98. Como eu não sei isso aqui, eu vou ter que fatorar. Então, 98 eu não sei, tem raiz. Então, eu tenho que fatorar. 98 por 2 dá 49. 49 por 7 dá 7. E por 7 dá 1. Então, isso aqui, a distância é igual a raiz quadrada. Como eu tenho o parzinho aqui, isso é 7 ao quadrado. Então, é 7 ao quadrado vezes 2. Então, a distância é igual... O 7, como está ao quadrado, você tira da raiz, fica 7 raiz quadrada de 2. Essa é a resposta. 7 raiz quadrada de 2 é a C.